Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, na quarta-feira de cinzas, nessa quaresma, a gente começa com uma leitura muito gritante, que eu quero começar a meditar com vocês. Agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno, compassivo, paciente e misericordioso, inclinando a perdoar o castigo. Caríssimos irmãos e irmãs, prestem bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Existem muitas pessoas que não entendem por que nós temos que pedir perdão a Deus. Por que a quaresma? Por que buscar a misericórdia de Deus? Por que as pessoas estão perdidas? Os jovens, o querigma. Qual é o querigma? Jesus Cristo, Filho de Deus, deu a vida para te salvar, não é isso? Esse querigma, para muitos jovens, não quer dizer nada. Eles ficam assim, mas salvar de quê? O que eu fiz para eu ter que ser salvo? Mas pedir perdão para quê? Bem, João Paulo II, quando fez a catequese, a teologia do corpo, ele dizia o seguinte: nós temos que voltar às nossas origens. Nós somos criaturas. Nós não criamos nós mesmos. Ninguém estava lá na hora de foi criado. Alguém nos criou. Preste atenção nisso. Alguém nos criou. Como é que você descobre quando tem um aparelho novo? Como é que se deve usar? O manual. Nós temos que buscar o manual de instruções. E esse manual está na nossa origem, a origem do mundo, a origem do ser humano. E quando você vai lá em Gênesis, a primeira coisa que você descobre é que Adão não foi feito para governar o mundo sozinho. Adão foi feito primeiro para quem? Para quem? Para Deus. Aqui é a raiz de todos os males psiquiátricos. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Isso está no manual da nossa origem. Quem vive sozinho, inevitavelmente será um fracassado, seja como ser humano, seja na família, seja na felicidade. João Paulo II fala da chamada solidão originária. É aquela primeira solidão. Adão não tinha Eva ainda. Ele foi feito primeiro para Deus. E ele deveria governar o mundo através de Deus, obedecendo a Deus. E como o ser humano tem duas dimensões de vida, a corporal e a espiritual, diferente dos anjos. Os anjos só tem espiritual. Então, quando os anjos foram criados, automaticamente decidiram se quer Deus ou não. Os animais só têm corporal. Os animais não têm liberdade. Eles agem pelo instinto. Mas nós temos duas dimensões. Corpo de animal, que tem os seus desejos, e a alma espiritual. Antes do pecado, o que acontecia, gente? Os desejos do corpo se submetiam à alma espiritual, que por sua vez se submetia a Deus. Essa é a nossa origem. Repito, a nossa origem é nosso corpo se submeter à alma, que por sua vez se submete a Deus. Nós não temos uma dignidade de animal. Por isso nós não podemos viver como animal. Nós temos uma dignidade dos anjos, de viver para sempre com Deus. Deus quer que nós participemos da sua divindade.
Aqui que explica tudo. Um jovem não consegue entender por que não pode ter relação sexual fora do casamento. Eu faço nada, eu quero, a pessoa quer. Não é assim que eles falam? Por que está todo mundo perdido? Que não tem que pedir perdão? Que salvar de quê? Por que relação sexual fora do casamento é pecado? Por quê? Porque os pais não ensinaram para os filhos que eles não nasceram para viver sozinhos. Pelo contrário, muitos pais ensinam os filhos a ter emprego para serem independentes. Ou seja, nutre mais ainda um erro gravíssimo do ser humano: viver sem Deus. Então, as crianças e os adolescentes, e nós, crescemos iludidos que nós nos bastamos. E aí entra um grande problema. Quem preenche o vazio original da criação do homem? Quem? Só Deus. Não tem marido nem esposa que lhe preenche, nem filhos. Então, a tendência é que todo mundo viva frustrado o tempo inteiro. Agora, qual é a consequência de usar um aparelho sem manual? Suponhamos que tem um aparelho de última geração que cai lá em casa e eu não sei como é que usa. E eu sou petulante e não vou atrás de quem criou para saber como usa. Aí eu vou apertando um monte de botão, aí eu aperto o botãozinho lá e sai uma musiquinha legal. Aí todos os dias eu aperto o botãozinho para aquela musiquinha tocar. Aí de repente chega alguém, ou o próprio criador, ou alguém que já leu o manual e diz: uau, você tem esse aparelho? Sim, o que você faz? Não, toco musiquinha. Não, esse aparelho não foi feito para isso. Como assim? Esse aparelho revoluciona a casa. Esse aparelho tem uma capacidade de resolver todos os problemas, mas você tem que programá-lo. E é onde você está apertando, se você apertasse mais tempo, ele ia fundir. Você não está usando o aparelho bem. Qual que é o botãozinho que quem está longe de Deus aperta para viver no mundo? Qual? Quem está afastado de Deus, o que vocês acham que eles fazem para serem felizes? Porque o desejo de felicidade está aqui dentro. Deus não é bobo. O que a gente faz? Busca o prazer e foge da dor. Todo mundo. Lembra das novelas, né, antigamente, da Globo? Hoje deve estar uma anarquia, eu nem vejo, mas antigamente, tinha aqueles que era pobre e fica rico, não é? E vem a Rainha da Sucata, lembra? Que ela chegava de óculos escuros com um carrão, aquela musicona, e aí ela era humilhada quando servia, e depois ela tem um monte de empregados, não é assim? Hã? E todo mundo, eu ficava assim, nossa, eu quero ser um desses, rico, não é? Que um dia chega de carrão aqui em São Luís de Montes Belos, que todo mundo fica olhando. Todo mundo. O povo do Banco do Brasil, Leno. Era um povo, na época, né, sonhava, não era nem lá nem cá, né? Então, aquele povo que sonhava de ser grande coisa. Comidas, relação. Então, a tendência é deixar que o corpo comande. E a criança não ouve do pai e da mãe que a dignidade dela não é desse mundo, a dignidade é eterna, que ela foi feita para participar da divindade do Criador, que ela foi feita para ser rei no céu. Ela acha que o mundo é aqui, só. A dimensão espiritual da alma fica esquecida. E essas crianças começam a achar que tem que buscar o prazer e não aguenta dor nenhuma. Só que chega na adolescência, aquele vazio original grita, ela não sabe o que é. Hoje, antigamente era mais difícil entrar em depressão, porque tudo era difícil, a pessoa ainda criava esperança no trabalho manual.
hoje ele tem uma tela na frente que abre ele para um universo, né? E ela vai buscar preencher aquele vazio original na tela, com milhares de pessoas. Só que o que acontece? Não é preenchido. Além disso, ela tem o costume de pegar tudo pronto na internet. Ela não tem esperança. Entra em depressão, suicídio. Essa semana, eu fui na UPA, anteontem, tinha uma menina linda, jovem, que tentou suicídio. Linda. Porque não tem mais esperança. Os jovens crescem e o pobre coitado do padre fala, pecado, salvar. Eles falam assim, que língua é essa? Hã? Que esse doido está falando? Salvar de quê? O pai nunca falou isso. Aí vem e pergunta, padre, a igreja aceita homo também, sexual ou só hétero? Fala, meu filho, você está numa discussão muito baixa. O que é o sexo para você? Ah, tem vergonha de falar, sexo para você é só para sentir prazer? É isso? Não é. Não é assim que foi feito no princípio. No princípio, o homem deixa sua casa e a mulher, e um se doa para gerar vida. Não fala que foi sexo, foi feito por prazer. Por isso que está tendo um monte de crise no casamento. E essa briguinha, a igreja aceita homo, hétero, não tem nada a ver. A igreja está demonstrando que você não foi feito simplesmente para ter prazerzinho sexual ou afetividade. Você foi feito para o céu. E quando é que você ganha o céu? Aí é a tacada de mestre de Deus. Deus é muito mais esperto que todo mundo aqui junto. Se Deus viu que o homem, quando a serpente propôs, comas e serás como Deus, e o homem quis viver sozinho, e ele sabia que o homem ia buscar o prazer e fugir da dor, o que ele fez? É claro que o Criador colocou o desejo no seu coraçãozinho de ser feliz, porque o quê? O único que tem a capacidade de fazer feliz é quem? Deus. Então você, o ser humano, correu de Deus para se ter prazer, para ser honrado, para ter afeto, né? Hoje tem gente, o povo que é carente hoje em dia. Vocês não estão vendo isso, não? Que carência. É uma carência, chora por causa do namoro, pula do apartamento porque o namorado terminou, e manda mensagem, e fica lá tremendo para ver se vai responder ou não. Se sumiu, não respondeu, já está chorando. Pelo amor de Deus, como está carente o povo, né? Uma carência afetiva, assim, fora do normal. Por quê? Porque está querendo preencher um vazio que só Deus preenche. E Deus ficou rindo, vendo o homem correndo para ter prazer, e ele ficou com a felicidade na mão. E agora ele diz, tá bom, vá, mas para ser feliz, você vai ter que aprender a abraçar a dor por amor. E ele já programou a encarnação. Desde a queda do homem, Deus já previu que o seu filho ia se encarnar em Maria para ensinar a amar até doer. Não é amar, usar o outro para ter prazer, não. Isso não é amor, isso é usar. Você não foi feito nem para usar e nem para ser usado. Você foi feito para se doar. Só que, quando você se doa até doer, Deus que está com a felicidade aqui, rindo de quem está correndo dele, porque Ele é o nosso Criador, Deus dá a felicidade a quem ama na dor. É esperto ou não é? E aí vem esse índice cada vez maior de depressão e suicídio. Porque cada um quer viver sua vida independente. E buscando prazer sobre prazer. E quando o coitado fica rico, piora.
Porque o pobre ainda fica iludido que quando tiver os trem vai ficar feliz. Ainda dá para enganar até um pouco mais tempo. O rico fica rico e vai se inebriar nessa busca do prazer. Compra abadá, é abadá, né? Camarote, abadá, e paga para os outros, e dá uísque de graça, e lá e vai, e o vazio cada vez mais vazio, e vai vazio, até que suicida mais rápido. Até que suicida. Porque o dinheiro, quando ele pegou, ele falou, agora eu vou ser feliz. Só que ninguém falou para ele que ele só vai ser feliz o dia que ele se entregar ao seu Criador. O dia que ele pedir para o Criador amá-lo do jeito que ele quer ser amado. Nós nascemos para amar e ser amado. E quando o homem se afastou de Deus, os desejos do corpo ficaram desordenados. Por isso que você fica atrás de carênciazinha de um monte de gente que não presta. Tem mulher que apaixona gente que não está nem aí. Homem, tadinho, dá dó aqueles homens que é adúltero, que as mulheres arrancam tudo que ele tem. Que coitado que não é? Porque não dá conta de se dominar. É um pobre escravo. Eu já tive gente que eu conheci que traía a esposa, dava dinheiro, nunca teve nada com a mulher. Esse é o tipo do burro com todas as letras. E não enxergava. Quantas e quantas vezes eu falava, Senhor, me perdoa. Você é um otário, burro. Você não está vendo que você nem está tendo nada com a mulher, está tomando seu dinheiro? Gente que tem relacionamentos por telefone. Nós temos toda a carência, deixa você totalmente obscurecido. Os desejos do corpo desordenados só tem possibilidade de ser ordenado para você ter paz quando você usar a sua inteligência para, com a oração, por isso que vem a oração na quaresma, a oração vai iluminar a sua inteligência para mostrar tanto que você é burro. Essa semana eu atendi um surto psicótico no retiro, fui buscar o menino, e no caminho eu fui desviar de um carro, e o menino disse assim, vai bater aí não, jumento. Na hora eu comecei a rir, porque eu pensei, é a oportunidade que Deus teve de falar. E eu guardei no meu coração. Quantas e quantas vezes eu fui um jumento. E muitas vezes ainda sou um jumento. Só que muita gente não tem coragem de falar. Ele teve. Né? Oxalá todo mundo, quando a gente fizesse um monte de besteira, pensando só nesse mundo, chegasse alguém e falasse, seu jumento, não é por aí. Mas como eu sou padre, é difícil arrumar alguém com essa coragem. Só esse jovem. Deus só tinha o caminho de vir da chácara até a UPA. E ele não perdeu a oportunidade. Né? E eu guardei no coração com toda alegria. Sou um jumento. Tantas vezes jumento. Querendo viver a vida por si. Querendo deixar que os desejos do corpo dominem. Nós somos criados para dominar a si mesmo. Por isso que o jejum, quando você faz jejum, aquele desejo, quem é casado, ninguém está imune a apaixonar por outra pessoa. Até padre, eu estou imune a apaixonar por outra pessoa? Hã? E se eu apaixonar por 3 de uma vez? É porque eu errei de ser padre? Hã? Não, é porque eu sou um jumento. Não estou rezando como deveria. Estou deixando as paixões dominarem. Um jumentaço. O que o jumento tem que fazer? Chegar no Criador e falar, Senhor, olha o jumento aqui. Pega esses desejos que eu estou tendo e orienta para ti. Outra coisa, nós não devemos reprimir paixões. Quem faz isso é o budismo. Os budistas reprimem. Isso não faz bem. Eu não quero sentir isso, eu não quero isso. Eu não quero, não adianta nada. Eu vou comprar, não quero comprar, vai lá e compra. É uma briga estúpida. Nós temos que fazer, quando a gente vai lá no manual e descobre que Deus nos criou para Ele, a gente tem que descobrir, nós somos seres relacionais.
Então, ao invés de reprimir a paixão, você tem que orientar a paixão para Deus. Senhor, esse desejo que eu estou tendo com essas mulheres, até pode ser com homem, viu? Tem gente que acha assim, eu nasci hétero. Não! Desejo, meu filho, vai para qualquer canto. Não pensa vocês, o que está tendo de separação por causa de relacionamento homo não está escrito. Qualquer um pode ser qualquer coisa. Entenderam ou não? Então, se aparecer o sentimento, o que você tem que fazer? Oração. Senhor, ilumina. Ah, está aqui. Eu estou fazendo errado isso e isso. Move a minha vontade para orientar essas paixões para ti. Esse desejo que eu estou tendo por essa mulher, na verdade, Senhor, é desejo de ti. Coloca para ti. E você faz um jejum para dominar a si mesmo, reza, faz caridade para receber, e Deus, pouco a pouco, vai colocando você no eixo. Aí passa um tempo, aquele desejo louco desaparece, e você aumenta o seu desejo por amor a Deus. Entenderam ou não? Por que é jejum, esmola e oração? A caridade faz você deixar de ser egoísta. Mesmo que você saiba, às vezes em Goiânia, que vai usar droga, se você não consegue levar para alguma coisa para dar comida, pelo menos dá um pouquinho de dinheiro. Porque se você se fechar, o seu desejo desordenado te faz egoísta. Então aprendam, olhando o manual do ser humano, nós temos um corpo. Quando eu vou pela milésima, 90ª vez, quando eu vou no médico, e ele fala que eu tenho diabetes, eu deixo de gostar de doce? Por que não? Porque o meu corpo pede o prazer. Quem é que vai me dizer que eu não posso comer doce? A inteligência. Ela vai falar assim, opa, agora acabou, jumentinho. Sem nada de torta, de doce, nada. Sorvete, acabou. O corpo vai obedecer facilmente? O que eu tenho que fazer? Senhor, me dá a graça de me dominar, um jejum, afastar e pedir a graça para Deus fortalecer minha vontade, até que chega num ponto que você não sente mais falta de doce. Eu fui para a fazenda do meu tio domingo, e meus primos e meus tios tomam café sem açúcar. Eu fui o único que pus adoçante, que eu não estou usando açúcar não. Aí eles viraram para mim e falaram assim, começa a tomar o café sem açúcar, que daqui 15 dias você não aguenta mais açúcar. E é verdade. Quando você acostuma, suco de laranja, antigamente eu punha açúcar quando era adolescente. Hoje, se puser açúcar no suco de laranja, você não dá conta. Então nós temos que entender que o nosso corpo não pode ser negociado para atendê-lo quando ele quer. Você tem que ensiná-lo a dominar, não só com as suas forças, mas também com a graça. Porque como no manual nosso diz que nós não nascemos para viver sozinhos, você vai no manual e fala, você precisa da graça para viver. Aí você pede a graça, e a graça fortalece a sua vontade, e você domina suas paixões, e orienta para Deus, e Deus te ensina a amar a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, com um amor virtuoso. Você precisa de Deus para amar sua esposa, ou vice-versa, e até os filhos, para amar com moderação, para amar com virtude. Nós precisamos de Deus para tudo. Ensina isso, pelo amor de Deus. Por isso que nós temos que pedir perdão a Deus, porque nós não nascemos para viver sozinhos. Isso tem que ficar na cabeça, para sempre. Quem quiser ser autossuficiente, vai ser um eterno frustrado, deprimido. Nunca vai ter alegria e pode se suicidar. Aproveita essa quaresma. O manual de instrução está na Bíblia, no catecismo, nos documentos da igreja. É lá. Venha nas catequeses das missas, venham às missas, para você entender muito bem quem é você, para onde você vai. Aí sim, por que o jovem não entende por que não posso ter relação sexual com homem, com mulher, com o que eu quero? Porque você, nenê, não é um simples animal que segue o instinto. O sexo entre pessoas de dignidade infinita, que é o céu, ele tem um preço. Se vocês quiserem ter noção do que é um preço de um sexo casual,
É só você acompanhar uma criança que não tem pai em casa, ou que não tem nem o pai nem a mãe. Acompanha. Para você, se você tivesse capacidade de medir a dor de uma criança que não tem uma família estruturada. Ali você começa a entender. Ou a dor de quem foi abusado na infância. Que não consegue nem ter uma família direito enquanto não perdoar o abusador. Ali é só a ponta do iceberg. Para você entender o que é a relação. Porque se fosse normal, por que uma criança que alguém tocou na infância tem um trauma pro resto da vida? Porque existe uma alma que liga ao céu. Você não foi feito para esse mundo, você foi feito para o céu. É uma dignidade infinita. Por isso que o relacionamento sexual é no matrimônio olho no olho. Porque são duas almas, duas pessoas que se entregam. Ali está em jogo gerar uma nova alma para viver para sempre no céu ou para sempre no inferno. Tudo que a gente faz, tudo tem um preço alto a se pagar. Não é como um animal que reproduz. Nós procriamos. A partir do momento que os pais ensinaram os filhos isso, a catequese ensinar bem, que nós estamos melhorando a catequese, graças a Deus, e os padres ensinarem, aí eles vão entender que nós precisamos sim de salvação. Precisamos sim pedir misericórdia. Porque não foi para isso que Deus nos criou, para viver no mundo à deriva. Ele nos criou para Ele nos preencher o vazio que nós sentimos, para Ele nos amar primeiro, e através da submissão a Ele, nós vivermos no mundo com virtude. Aí sim, Deus faz feliz quem Ele quer. Se você for virtuoso, você pode ser feliz. Doente. Essa história de que Deus me dê saúde, o resto eu vou atrás, balela. O que tem mais gente suicidando é saudável. Esquece, não é isso. Você pode estar doente que Ele te faz feliz. Você pode estar morrendo que Ele te faz feliz. Você pode estar na pobreza que Ele te faz feliz. Porque a felicidade é um dom de Deus. E Deus dá o dom de quem olha no manual e vê, eu não nasci para ser sozinho, nasci para ser de Deus. E busca essa graça. E luta para ordenar suas paixões. Para ser uma pessoa virtuosa, santa. Aí sim, como diz a música da Kelly Patrícia antiga lá do... retalhem-me o corpo, mas viva Jesus no meu coração. Os mártires mostraram isso. Muitos foram queimados. São Lourenço queimado na fogueira. Muitos retalhados, jovens. Mas ninguém tirou a alegria, porque enquanto cortavam o corpo, Deus infundia a felicidade. Esses dias foi o dia de São José Santos Rios, o jovenzinho que deu a vida por Jesus no México, em que ele estava de frente à mãe, o pai, o padrinho e a sua cova, e ele bastava dizer que não aceitava mais Jesus. Bastava dizer isso. E ele de joelho na cova, olhou para a mãe e para o pai chorando e disse: papai, mamãe, te amo. Naquela hora, ninguém vê, mas o céu estava ali unido naquele jovem. Não é porque a dignidade dele, hoje ele é rei no céu, ele tem coroa de ouro no céu. Naquela hora, ninguém viu, mas estava cheio de anjos. Nossa Senhora, a milícia celeste, a coroa descendo. Todo mundo só viu um jovem sangrando, porque cortaram os pés dele, ele foi mancando para o cemitério. Como é que um jovem de 14 anos olha para o pai e para a mãe dizendo, por favor, fala que você não quer mais Jesus? E ele olha para o pai, para a mãe, para o padrinho e diz, viva Cristo, Rei! E deram um tiro na frente dos pais, uma facada. E ele caiu na cova. Ali você entende que tem que existir algo a mais do que esse mundo, do que só o corpo. Tem que existir um céu que te espera. Espero que vocês não deixem de chegar nele.